E aí, tudo alegria? No Manais, ele morou na área, seu professor de Química 2. Queridos, estamos quase terminando a nossa apostila 2A. Estamos agora no capítulo 18, que trata sobre os óxidos. Nós já trabalhamos nessa apostila ácidos, bases, sais e agora, finalmente, os óxidos. Muito bem, é uma classe importantíssima. Cai muita coisa nos vestibulares e no Enem sobre óxidos. A gente vai trabalhar alguns bons vídeos dentro desse capítulo 18. Tem muita coisa para a gente trabalhar. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, vamos trabalhar definição de óxidos e a nomenclatura de óxidos. Beleza? Tamo junto? Vamos que vamos. Queridos, o que são óxidos? Óxidos são compostos binários oxigenados, onde o elemento químico oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então vamos trabalhar essa definição. Primeiramente, o que significa a palavra composto? Composto ou substância composta é quando eu tenho pelo menos dois elementos químicos na fórmula. Binário, composto binário, quer dizer que são exatamente dois elementos químicos na fórmula. Oxigenado, quer dizer que dos dois elementos, um é o oxigênio. Só que a definição não parou aí. Composto binário oxigenado, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. O que significa isso? Que quando a gente compara os dois elementos químicos, o oxigênio tem que ser o polo negativo da ligação, carregado negativamente. O outro, então, vai ter que ser menos eletronegativo, ou seja, carregado positivamente. Só existe um elemento químico mais eletronegativo que o oxigênio, que é o flúor. Então a gente pode mudar a definição de óxidos para assim. Óxidos são compostos binários oxigenados, ou seja, tem o oxigênio e mais um outro elemento. E o outro elemento pode ser qualquer coisa, menos o flúor. Beleza? Muito bom, agora que sabemos quem são os óxidos, qual é a fórmula geral dos óxidos? EaOB, ou seja, oxigênio do lado direito da fórmula e mais um elemento químico apenas. Sendo que esse outro elemento pode ser qualquer coisa, menos o flúor. Eu sei que tem algumas definições que falam menos o hélio, menos não sei mais o que, mas gás nobre não faz ligação química. Pelo menos os principais, hélio, neônio e argônio. Ok? Então não faz sentido nós colocarmos nessa definição gases nobres, na minha opinião. Então, fica mais fácil você pensar assim. Tem dois elementos químicos, um é o oxigênio e o outro pode ser qualquer coisa menos o flúor, beleza? Nomenclatura de óxidos. A nomenclatura ela se divide em dois tipos, dois grupos. E tudo vai depender do tipo de ligação química que os óxidos fazem. Nós temos óxidos iônicos, tá certo? Oxigênio com metal, e nós temos os óxidos moleculares, oxigênios com ametais. Então, dependendo do tipo, a nomenclatura segue um sistema ou outro. Então vamos lá. Óxidos iônicos, ligação iônica, então é oxigênio com metal. Como é que a gente dá nome? A gente usa a seguinte expressão: óxido, preposição de, mais o nome do cátion. Como assim, Mauro? Lembra que nós estudamos sais? E estudamos bases, né? Sais e bases são compostos iônicos, ou seja, é normal a presença de metal. Nós sabemos que nós temos dois tipos de metais, metais com NOx fixos e metais com NOx variável. O que é o NOx mesmo? É aquela carga que vai em cima. Por exemplo, metais da família 1A, metais da família 2A, prata, zinco, alumínio, são metais com NOx fixo, ou seja, a carga é sempre a mesma, não há mudança. E existem a grande maioria dos metais com NOx variável, que é o grande exemplo é o ferro. Existe o ferro mais 2 e o ferro mais 3. Quando o NOx é fixo, você não precisa dizer que tipo de alumínio, que tipo de sódio, porque só existe um alumínio, só existe um sódio. Mas quando o NOx é variável, você tem que identificar que tipo de ferro, que tipo de cobre. Então vamos lá. Na2O. Esse é o óxido de sódio. Como só existe um tipo de sódio, a carga do sódio é sempre mais um, óxido de sódio.
E aqui temos dois exemplos falando do ferro. Esse é o óxido de ferro 2. Você coloca em algarismo romano. O de baixo, Fe2O3, óxido de ferro 3. Se você não quiser usar a numeração em romanos, você pode usar a nossa dupla sertaneja, né? Menoroso e maiorico. Lembra? Pois é. O menor, oso. O maior, ico. Então, óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Beleza? Então, isso aqui para os óxidos iônicos. A gente não fala trióxido de ferro. Não. Porque é um óxido iônico. Então, quando o óxido é iônico, usamos a palavra óxido, preposição de e o nome do cátion. Beleza? Se tiver NOx variável, você indica com numeração em romanos no final do nome. Já os óxidos moleculares, que são aqueles compostos onde a ligação é covalente, aí nós vamos ter que diferenciar. Você tem uma possibilidade maior. Por exemplo, eu coloquei aqui o nitrogênio. O nitrogênio ele tem uma grande variedade de óxidos. E na hora de você dar o nome, você vai reparar que você pode ter vários óxidos de nitrogênio com um nitrogênio na fórmula, ou vários óxidos do nitrogênio com um oxigênio na fórmula, ou com dois oxigênios na fórmula. Então você tem que especificar de forma completa o nome dele, dizendo quantos oxigênios e quantos nitrogênios. E para isso nós usamos prefixos multiplicadores: mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta e por aí vai. Beleza? Então aqui, ó, NO. Como é que eu dou o nome? Lembrando que a gente dá o nome de trás para frente. Esse é o monóxido de nitrogênio. Eu não preciso usar mononitrogênio. Esse mono, com relação ao elemento químico que acompanha o oxigênio, não é necessário. Mas no caso aqui, o monóxido é imprescindível. Então, monóxido de nitrogênio. Aqui, NO2, tem dois oxigênios, então é o dióxido de nitrogênio. São dois gases completamente diferentes. Esse terceiro aqui é o monóxido de dinitrogênio. Ok? Com isso você consegue especificar quantos oxigênios são, quantos nitrogênios são. Lembrando que o monóxido de nitrogênio é chamado também de óxido nítrico. E o monóxido de dinitrogênio é chamado de óxido nitroso. Aquele que se usa lá nos Velozes e Furiosos. Já ouviu aquela sigla NOS? Nitrous Oxide System. Para deixar o carro nervoso. É esse aqui, ó, óxido nitroso. É o mesmo gás chamado gás hilariante, que era usado lá atrás na medicina, na odontologia, como anestésico. Beleza? Então essa é a parte inicial de óxidos. Eu vou procurar gravar vídeos curtos, bem objetivos, nessa parte final do nosso material, para que você fixe bem, porque tem muita coisa para a gente falar de óxidos. Beleza? Próxima parte, nós vamos falar sobre as classificações de óxidos. Existem vários tipos de óxidos para nós estudarmos. Beleza, queridos? Mão na massa, vamos estudar. Forte abraço e hasta luego!